A receita de hoje é um recheio, quer dizer, um não, 2 recheios deliciosos, mas entra naquela linha de recheios super fáceis, super práticos, tá? E na verdade é um recheio 2 em 1, é isso mesmo. Você vai poder fazer a mesma base para fazer 2 sabores diferentes. Na verdade até mais, é que aqui eu vou fazer 2 sabores diferentes, tá? Eu já vou começar falando para vocês aqui que eu vou começar essa receita fazendo o meu próprio coco queimado. Essa receita eu vou fazer a metade dela de ameixa e a outra metade de coco queimado. Não tem como dar ruim, hein? Não tem. Então, para quem não sabe, eu não compro coco queimado, aquele que já vem queimado no saquinho, porque eu acho que o sabor dele fica um pouquinho artificial, eu não curto muito, eu prefiro eu mesma queimar o meu coco. É legal você queimar o seu coco porque você vai vendo a intensidade da coloração. E a intensidade da coloração vai determinar o sabor do seu coco queimado, tá? Então eu gosto de fazer isso. Eu tô usando aqui um coco em flocos, ó. Em flocos. E na verdade esse coco aqui, ele é aquele coco seco, desidratado, tá? Por quê? Porque como o meu recheio já é docinho, se eu colocar um coco aqui úmido e doce, ele vai puxar muito pro doce, aquele recheio muito doce que dá uma ardidinha na garganta e eu não gosto, tá? Então, como eu gosto de equilíbrio no sabor, eu uso coco sem açúcar. E vou colocar ele aqui numa frigideira, né, larga. E a única coisa que eu vou fazer aqui é ligar o fogo e ficar mexendo esse coco sem parar até queimar no ponto que eu quiser, tá bom? Para fazer um coco queimado bem queimadinho, bem uniforme, eu preciso mexer constantemente, tá? Ó, ele vai começar a queimar de fora para dentro. E aí, na medida que ele for queimando, eu vou misturando ele todo até todo o coco atingir a mesma coloração. Tô perguntando qual que é a quantidade do coco que você colocou? Não leve isso em consideração. Por que eu tô falando não leve em consideração? Porque aqui eu tô queimando 100 gramas de coco, eu tô queimando coco a mais aqui. Eu sempre queimo o pacotinho todo, tá? Eu vou usar menos que isso na receita, mas calma que eu já vou falar sobre a receita pra vocês. O legal desse coco queimado é que começa a subir um cheirinho tão maravilhoso que esse cheirinho começa a ir lá para casa do vizinho. E aí o vizinho vai ficar tentado, né? Com o que você tá fazendo aí na sua cozinha? Ó, dá pra ver que ele já tá começando a ficar um pouquinho escurinho. Então, por isso que eu não posso parar de mexer, tá? Senão, ó, vou até baixar um pouquinho o fogo aqui pra não correr o risco de queimar só de um lado. Não é fantástico esse cheiro? Por isso que eu prefiro queimar o coco em casa, é maravilhoso. Eu desliguei o fogo e o que acontece? A minha frigideira ainda tá muito quente.
o que acontece aqui com a frigideira muito quente? Continua queimando o coco. Então não há necessidade de ficar com o fogo ligado no finalzinho, tá? Você continua mexendo, olha como ainda continua escurecendo o coco. E olha que cor linda. Quem aqui não sabia queimar coco em casa? Pra quem aqui que é novidade queimar coco assim? Eu quero saber. Fala aí, pessoal, pra mim. Muita gente não sabe queimar coco, por isso que eu fiz questão de queimar aqui para mostrar para vocês, porque eu recebo muita dúvida sobre coco queimado. Olha que coisa linda. Ó. Lindo, né? Vocês não têm noção do cheiro que tá aqui. Delicioso. Esse é coco fresco, amor? Não, é coco de saquinho mesmo. Eu comprei só coco em flocos, mas você pode fazer com coco fresco também, tá? A única diferença é que esse aqui, ele é seco desidratado. Então ele vai ser feito esse processo muito mais rápido do que um coco fresco, que vai soltar um pouquinho de água. Então você vai ter que esperar mais tempo ali para secar aquela umidade e o coco queimar, tá bom? Vamos lá, gente, vamos para a receita então. Bom, eu vou fazer um creminho de doce de leite. Por que eu vou fazer esse creminho? Porque o doce de leite, ele é bem docinho e ele é delicioso, mas para não ficar enjoativo no bolo, eu vou fazer um creminho que ele fica mais suave, tá? Então, eu vou colocar aqui 150 gramas de leite, tô usando leite integral, e 15 gramas de amido de milho, tá? Vou colocar aqui esse leite com esse amido. Então vamos lá. Eu preciso fazer uma observação aqui, gente, senão as pessoas vão se confundir. Essa quantidade que eu tô fazendo é pra... Anota aí no seu caderninho, é pra meia receita, tá? Então 150 gramas de leite com 15 gramas de amido para meia receita. Quer fazer uma receita inteira? Dobra esses ingredientes, tá bom? O que eu vou fazer agora? Vou ligar o fogo aqui com esse amido e esse leite. E vou dar uma mexidinha, conforme isso aqui aquece, vai engrossando tipo um mingauzinho, tá? É desse jeito mesmo, já vou mostrar o ponto pra vocês. Aqui, formou uma espécie de um mingauzinho, tá vendo a consistência, ó? Claro que você tá vendo com essa imagem maravilhosa do YouTube, né? Ó, tá? Bem durinho, bem firminho. Engrossou, fez esse mingauzinho, desliga o fogo e você vai adicionar 200 gramas de doce de leite. A minha preferência é um doce de leite mais firme, mais espesso. Então, as alternativas que eu dou pra você são ou um leite condensado cozido, né, aquele da lata, ou esse doce de leite aqui da Itambé, que é maravilhoso. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, porque vocês podem não saber do que eu tô falando. Olha a consistência, é esse aqui, ó, bem firminho, tá? Esse que eu tô usando agora é esse aqui, mas poderia ser o leite condensado cozido também. Aí você fala, Fabi, não pode ser então aqueles outros doces de leite que a gente compra num potinho que ele é mais molinho? Até pode, mas você vai demorar um pouco mais para dar ponto no recheio, tá? Esse aqui é bem rapidinho. Então eu vou colocar esse doce de leite aqui no meu mingauzinho. E aí eu vou misturar esse doce de leite no mingauzinho e vou voltar pro fogo. Ó, vou ligar o fogo novamente e agora presta atenção. Porque ele já tá bem durinho, só que por que eu vou fazer esse mingauzinho e vou levar o fogo novamente? O mingauzinho eu faço
para que esse recheio ele tenha estrutura depois no bolo. Se eu colocar o doce de leite puro, ele não vai ter estrutura em algum momento, principalmente dependendo da temperatura do ambiente. Esse bolo pode desmoronar, pode despencar, pode formar barriga na lateral. Então, para que eu tenha uma estrutura boa, eu faço essa base que é de leite com amido para receber esse doce de leite. A outra Só um minutinho, amor, desculpa. A outra finalidade é para dar uma suavizada no doce do doce de leite. Então, o seu recheio vai ficar mais aveludado, mais suave do que você colocar doce de leite puro, tá? Agora, quando você faz esse mingauzinho e você volta pro fogo com doce de leite, o que que acontece? Primeiro você deu ponto, ficou grossinho. Agora, quando volta pro fogo, você vai cozinhar junto para que não fique o sabor residual do amido. Então, conforme eu vou cozinhando, vai cozinhando o amido e vai tirando esse sabor dele, tá bom? E aí eu vou usar 50 gramas de creme de leite, tá? Agora no final, deixa só cozinhar bem esse amido aqui e eu vou finalizar com 50 gramas de creme de leite. Então você percebe que para 200 gramas de doce de leite que eu tô usando aqui, eu tô usando um total de 200 gramas também do leite, porque 150 é leite e 50 creme de leite. Correto? Então, olha como que eu tô suavizando o doce do meu doce de leite. Entenderam o que eu falei? Acho que ficou bem explicado, né? Poderia fazer um brigadeiro de doce de leite ou esse recheio muda a textura? Então, brigadeiro é uma coisa, ganache é uma coisa e esse creme é outra coisa. Eu escolho o recheio do meu bolo de acordo com o que eu quero fazer com o bolo. Né? Se o bolo vai ser alto, se o bolo precisa ter uma estrutura melhor, se ele pode ser bem molhadinho, se ele tem que ser mais seco. Então o recheio ele vai determinar o estilo do bolo que eu vou fazer. Como nós fizemos uma massa chiffon ontem, e é uma massa super leve, mas ao mesmo tempo ela tem uma elasticidade por conta da gordura, do óleo, então eu escolhi um recheio que é a base de creme, né? Que é um recheio considerado mais leve também. Então eu consigo fazer um bolo com a massa chiffon um pouquinho mais alto. Se eu fosse colocar esse recheio para uma massa amanteigada, eu não faria um bolo tão alto, mesmo a massa sendo estruturada, porque o recheio é leve, então a minha massa vai pressionar o meu recheio e vai deixar meu bolo deformado também, tá? Poderia colocar chantilly nesse recheio? Pode, depois de frio, se você acrescentar o chantilly, vai virar, sabe o quê? Vai virar um creme diplomata mousseline, que é um clássico da confeitaria francesa. Então, pode sim. Esses cremes, né, que são muito característicos do creme pâtisserie, eles com adição de manteiga gelada, viram um creme super aveludado, maravilhoso, que é o creme Leger. Acho que é o Leger que é... Ou eu troquei o mousseline. Não, desculpa, gente. Com manteiga vira o mousseline. Com chantilly vira o Leger. Eu acho que é isso mesmo. Amor, tem uma pergunta legal aqui. Ela falou, o bolo recheado com esse creme não pode ser congelado por conta do amido, né? Exato. Posso substituir por farinha? Eu faço bolos gelados e gosto de congelar para cortar e dar mais sabor. Pode, é uma opção. Agora você vai ter que cozinhar um pouquinho mais para tomar cuidado do seu creme não ficar com sabor de farinha, tá? Então assim, quando eu cozinho bastante, eu elimino esse saborzinho residual, mas pode sim. Massas à base de óleo aceita melhor esse tipo de recheio? Na verdade, massas de método espumoso aceitam melhor esse recheio, porque são massas leves, tá? Então uma genoise, um chiffon, essas massas, até aquela massa mais levinha com emulsificante, tá? Então esse tipo de massa é bem melhor. Ó, vou desligar o fogo aqui, tá? Para massa amanteigada, qual a dica para usar esse doce de leite, por favor? Para massa amanteigada,
Eu faria ou um brigadeiro de doce de leite ou faria uma ganache de doce de leite. Fabi, não usaria esse creme na massa amanteigada. Agora, com o fogo desligado, eu vou colocar aqui 50 gramas de creme de leite, tá? Tô usando creme de leite de caixinha mesmo, mas pode ser o creme de leite de lata, só o fresco que é muito líquido, né, pra colocar nesse momento. Não sei se eu colocaria. É o Leger, que é com creme de leite batido, né, chantilly, e musseline com a manteiga gelada, mas a base são esses tipos de creme aqui. São cremes mães que a gente chama, né, que é o creme patisserie. Precisa fazer barreira de sustentação para fazer com pelo menos 15 centímetros de altura, tipo 4 recheios? Ótima pergunta. Nessa altura precisa fazer uma barreira de contenção sim, né? De preferência com buttercream. Agora, se estiver um pouco mais baixo, tipo até 10, 12 centímetros de altura, você não precisa fazer cinta de contenção, porque esse bolo vai ficar estruturando na geladeira e ele vai ficar bem firminho, tá? Agora, mais do que isso, ele vai começar a pesar um pouquinho e começar a ficar um pouquinho torto. Ó, vou colocar aqui. Bom, a panela eu raspo depois, porque esse recheio é delicioso, eu não vou deixar pra ninguém. A panela é minha. Bom, no momento que eu tiro esse recheio, imediatamente eu vou cobrir com um plástico, encostando no recheio, para que esse recheio não forme uma casquinha, uma película, tá? Por conta do amido. Então eu venho aqui, ó, encosto dessa forma aqui. Perceba que tá molinho, ó, o recheio, ok? E vou deixar esfriando. Esse recheio firma ou ele fica mais cremoso? Não, ele é cremoso, mas ele fica mais firme. Vou mostrar ele frio que eu tenho aqui, tá? Vou mostrar aqui o recheio frio. Aqui tá quente e aqui tá frio. Tô perguntando se você vai colocar o coco queimado. Calma! Bom, vamos lá. Então, o que que eu faço? Se eu for usar essa receita toda, eu já poderia misturar o coco queimado ou ameixa nele. Mas como eu vou usar a metade com coco, a metade com ameixa, eu deixei para misturar com ele frio, tá? Então, eu tenho dois aqui que já estão frios. Ó. E vamos lá. O creme de leite precisa ser colocado depois de pronto, por quê? Não tem um porquê. É porque não tem um porquê, mas é um porquê. Eu me divirto com as minhas respostas. Você pode levar para cozinhar junto, mas vai demorar muito mais tempo para dar ponto, porque o creme de leite vai deixar seu recheio mais líquido. Então, quando você já dá ponto no recheio e só mistura o creme de leite, é menos tempo que você fica com ele no fogo. É uma economia de tempo, tá? Ó, vou colocar aqui, eu tenho aqui 300 gramas de ameixa, né, que eu pedi pra você. Vou colocar metade aqui, vamos ver se... Aqui eu vou dar uma picada. Pessoal, essa ameixa aqui que eu tô utilizando é ameixa seca, sem caroço, e eu coloco numa panelinha, cubro com água. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu só cubro com água e deixo ferver por uns 5 minutinhos para ela ficar bem molinha desse jeito, tá? Então aqui, para meia receita, eu vou utilizar 150 gramas de ameixa. Isso significa que você pode dobrar para a receita inteira, tá? Pode colocar ovos?
Ovos aonde? No recheio? Não, não. Pode. Na verdade, alguém perguntou sobre substituir amido por farinha de trigo para engrossar. Deixa eu te contar uma coisa. Se você colocar gema, você sabia que gema é um espessante, um agente espessante? O seu recheio vai engrossar com a gema? Então, de repente, você pode tirar o amido, tirar a farinha de trigo e colocar a gema, né? Ó, vou colocar aqui a minha ameixa. Deixa eu misturar aqui na mão. Ai, gente, olha esse recheio. Ai. Ameixa com doce de leite é uma das minhas coisas preferidas. Isso aqui lembra infância. Isso aqui ativa uma memória afetiva em mim que vocês não têm noção. Olha que maravilha. Olha essa textura. Tá? Então aqui já tá pronto, geladinho, meu Deus. E aqui eu vou misturar o coco queimado. Para essa quantidade aqui, que eu fiz meia receita, eu vou colocar, será que a metade é muito? Vamos ver, vamos ver. Não, coloquei a metade do coco, então coloquei aqui, ó, 50 gramas, cerca de 50 gramas de coco queimado, tá? Quem aqui faz bolo já fica salivando para comer o bolo? Eu tô assim hoje, viu? Deixa eu colocar aqui do lado porque nós vamos montar o bolo agora. Deixa eu pegar a minha bailarina. Daria para rechear bolo gelado? Perfeitamente. Bolo gelado, bolo de pote, tá? Você pode montar tranquilamente. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A montagem do bolo é como vocês quiserem. Eu vou montar numa forma super alta que eu tenho aqui. Na verdade, eu acho até que ela é muito alta, porque ela é 15 de altura. Eu não quero montar um bolo com 15 de altura, sem cinta de contenção. Mas eu vou utilizar essa forma para ele ficar bem certinho, tá? Eu monto mais ou menos aqui embaixo, com uns 12, 13 de altura no máximo. Agora, deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente. É óbvio não, né? Porque gosto não se discute. Mas eu gosto muito desse recheio de ameixa com doce de leite e desse de doce de leite com coco queimado com a massa branca. Então, se vocês fizerem essa mesma massa sem o cacau, eu acho que a combinação é muito melhor. Assim, com a massa branca eu acho que combina muito mais. Mas como eu fiz essa massa chiffon com cacau, né? Porque eu já tinha ensinado uma massa branca e eu quis dar uma opção diferente para vocês, eu vou montar com ela. Mas não fiquem presos a fazer massa de chocolate com esse recheio, tá? Mas também não vai ficar ruim. Ó, vou colocar aqui um saquinho dentro da minha assadeira. Vou tirar as bordas aqui para fora. Eu sempre escolho essa parte aqui, ó, da massa, tá? Onde ficou em contato com a assadeira para ser o primeiro disco que eu vou trabalhar. Então, eu vou colocar aqui. Ó, coloquei lá no fundo a minha massa de bolo. E não se preocupem em ter uma assadeira dessa altura, pode fazer uma assadeira bem mais baixa, tá? Ou fazer com acetato dentro da assadeira, que super funciona. E agora, amor, nem você tava esperando essa. Vou fazer uma surpresa aqui. Eu vou deixar os meus alunos e seguidores sujos de cabelo em pé. Olha com o que eu vou molhar meu bolo. Tananã! Guaraná, Fabi! Você vai molhar seu bolo com guaraná? Meu Deus, deve ter um monte de gente desesperada. E eu fiz isso aqui de propósito para poder explicar para você por que eu vou molhar com guaraná. Sabe por que eu vou molhar com guaraná? Porque é uma delícia bolo de chocolate ou qualquer outro bolo molhado com guaraná. A minha mãe, a minha avó, minhas tias, todo mundo na minha infância molhava bolo com guaraná. E não tem problema, é delicioso.
Mas sabe por que não tem problema? Porque na época, por mais que minha mãe seja confeiteira, mas na época que ela molhava com guaraná, a minha mãe ela não tinha instrução sobre isso. E a minha avó, minhas tias e todo mundo que molhava com guaraná não trabalhavam com confeitaria. Elas faziam bolo para casa. E tá tudo bem, tá tudo certo. Sabe por quê? Porque guaraná é uma delícia. E no bolo, então, fica mais gostoso ainda. Quando a Fabi fala não molhem bolo com guaraná, a Fabi não tá falando que não gosta de bolo molhado com guaraná. A Fabi não tá falando que o bolo fica ruim, com gosto ruim, de jeito nenhum. A Fabi tá falando que o profissional que trabalha com bolos por encomenda tem que ter uma responsabilidade muito grande com o cliente. E o que é essa responsabilidade? É fazer de tudo para que esse bolo tenha uma validade muito melhor na mão do cliente, pelos ingredientes que eu vou usar no bolo. Quando eu uso guaraná ou qualquer outro refrigerante, por mais que tenha uma quantidade enorme de açúcar aqui, o açúcar não é conservante pro bolo. O açúcar, ele pode conservar sua preparação por mais tempo, mas não no caso do bolo. Sabe por quê? Porque os ingredientes que eu tenho aqui, inclusive o gás, vai fazer a massa do meu bolo fermentar com o calor, com a exposição à temperatura ambiente. Ele não vai fermentar dentro da geladeira, ele não vai fermentar no primeiro dia. Agora, se eu vendo um bolo molhado com guaraná, vamos dar um exemplo. Aí tá aquele churrascão rolando e o bolo do aniversário tá lá na mesa, pensem comigo. O meu cliente não vai deixar esse bolo dentro da geladeira. Ele vai servir, depois ele vai deixar lá. E quantas pessoas não esquecem o bolo lá em temperatura ambiente por horas? Aí esse bolo, depois de horas, tipo lá no final da noite, sobrou, eles vão lá e levam para a geladeira. Só que olha quantas horas ficou em temperatura ambiente. Aí no dia seguinte, ele vai servir esse bolo que sobrou para algumas pessoas. Aí tem uma criança, tem um idoso, alguém que tem um estômago um pouquinho mais sensível, vai comer esse bolo que tinha ficado aí por horas exposto em temperatura ambiente. O gás e os ingredientes do refrigerante, os ingredientes artificiais, fermentaram a massa do meu bolo e vai dar um piriri, vai fazer mal para alguém que comer. E não é para todo mundo, mas alguém pode se sentir mal. E aí sabe de quem que vai ser a culpa? Não vai ser de quem deixou o bolo lá exposto, porque nessa hora ninguém leva a culpa, porque o cliente não é obrigado a saber essa informação. A maioria dos clientes não sabe dessa informação. A culpa vai ser de quem vendeu o bolo. Então, quando eu falo de ter responsabilidade, é isso. Não é que o bolo vai ficar ruim com guaraná, pelo contrário, fica uma delícia. Eu tenho experiência de molhar bolo com guaraná e nunca fermentar o bolo. Sabe por quê? Porque eu sei armazenar o meu bolo. Eu tenho conhecimento, eu tenho entendimento de como armazenar meu bolo. Agora, o meu cliente, na maioria das vezes, não tem. Entendeu? Eu faço questão de dar essa explicação porque as pessoas acham que eu sou radical, né? Tipo, ai não, a Fabi não usa tal coisa, a Fabi fala da... Não, gente. Esse bolo, por exemplo, eu tô fazendo ele pra mim. Pra mim e pra minha equipe aqui, né? Desculpa, corrigir. Então, gente, eu garanto pra vocês que esse bolo não vai ficar exposto em temperatura ambiente, muito menos num sol. Então, eu vou armazenar da forma correta, por isso eu garanto que ele não vai estar fermentado pra eu servir pras pessoas, tá? Então vocês entenderam por que eu fiz questão de molhar meu bolo com guaraná? Pra acabar de vez com essa polêmica da Fabi falou, Fabi não usa assim, Fabi usa tudo. Só que Fabi tem consciência das coisas, entendeu? É diferente de concordar ou discordar, é só uma questão de consciência. Vamos lá, eu gosto de pesar todas as camadas de recheio que eu coloco, tá? Então eu vou colocar primeiro aqui de... doce de leite com coco queimado. Vai anotando tudo aí, tá, gente? Porque depois vocês ficam me perguntando, ó. Vamos ver. Deixa eu ver quanto que eu quero colocar de recheio nesse bolo. Ó, vou colocar 250 gramas de recheio em cada camadinha dessa. O diâmetro desse bolo aqui é 15, tá? Nossa, essa assadeira ela é bem funda, então para entrar esse recheio, eu tenho que enfiar a mão lá dentro. Tinham perguntado por que esse plástico?
Porque a minha assadeira, ela não é de fundo removível, então na hora de tirar esse bolo daqui de dentro vai me auxiliar e não vai grudar também aqui na minha assadeira, tá? Então o plástico auxilia nisso. Ó, bem espalhadinho lá dentro. Tá? Agora eu vou colocar mais uma camadinha de bolo. Vamos molhar com guaraná, Antártica de preferência. Olha o merchan. Bem molhadinho, que essa massa, ela possibilita você molhar bem, tá? Vou molhar mais um pouquinho ainda. Pronto. Agora vamos colocar aqui o de ameixa. 250 gramas também eu tô colocando. Gente, aqui eu tô dando tudo mastigadinho pra vocês, hein? Quero só ver vocês reproduzirem esse bolo. Fantástico, delicioso. Só que eu acho que ele vai acabar ficando um pouquinho alto. Eu sou um pouco exagerada. É que você sabe que eu sou muito preocupada com os porquês das coisas, né? Então eu jamais vou chegar pra vocês e falar assim, eu uso Guaraná porque é gostoso. Eu uso Guaraná porque minha avó usava. Eu uso Guaraná porque, nunca estragou o bolo na minha mão com Guaraná. Pra mim é muito vazio, é muito, né? Você precisa saber o porquê realmente daquilo. Então, ó, mais uma massa. Aqui eu vou dar uma apertadinha, leve apertadinha. Meu bolo vai ficar alto, gente. Qual que é o tamanho dessa forma, amor? Essa aqui, o diâmetro dela é 15, a altura é 15 também. Só que eu não vou, quer dizer, não vou. Espero que não fique tão alto, né? Eu poderia até ter cortado essa massa um pouquinho mais fina. Não ligo. Estão com dúvidas aqui o quanto colocar de calda, né, de líquido aí para molhar essa massa do bolo. Beleza, vamos fazer assim? Como agora a próxima camada é massa, eu vou ilustrar para vocês quanto que eu coloco de massa, tá? De calda, tá? Vou ilustrar bem direitinho. Se fosse com uma massa branca, que calda seria? Mesmo? Então, eu falei do Guaraná, mas não falei que calda que seria ideal para bolo para cliente, né? A não ser se o cliente pedir para você molhar com Guaraná, mole com Guaraná, tá bom? Mas aí você vai ter que dar toda a explicação para ele e orientação de como ele vai armazenar esse bolo, porque aí você joga a responsabilidade pro colo dele, tá bom? Agora, se você não quer correr riscos, a calda que você vai usar é uma calda neutra. O que é uma calda neutra? Uma calda de água com açúcar e uma pasta saborizante, uma calda de água com leite condensado. Gente, não usem leite puro para molhar bolo, que é muito perecível. Não usem leite de coco, que também é perecível, tá? Então, leite condensado com água, sim. Boa noite, Fabi. Sou do Ceará. E se o cliente quiser massa amanteigada com esse recheio, como eu faço? Lúcia, pode fazer, mas faça uma cinta de contenção com buttercream e não faça um bolo tão alto, porque a massa amanteigada ela vai pesar muito em cima do recheio, tá? Então, não deixe tão alto, é isso. Quantas gramas tem de cada disco de massa? Nossa, gente, vamos lá. Vamos lá, vamos pesar agora. Ó, aqui 150, deu 148, mas a outra eu achei que tá um pouquinho mais grossinha. 150 gramas de massa e 250 gramas de recheio, tá? Vou mostrar agora como que eu molho. Ai, que bom, não vai ficar tão altão, não. Então, esse bolo, ele vai ficar... Esse bolo tá aqui... Ó, ele ficou com 12 centímetros de altura, que é aquilo que eu falei pra vocês, tá? De 10 a 12, esse ficou com 12. Então, ele tá legal.
Gente, eu não gosto de molhar de forma aleatória. Eu não gosto de pincel porque a calda que o pincel pega, eu acho que é muito pouquinha e quando eu jogo em cima do bolo, só molha a parte da superfície, não penetra o suficiente para deixar meu bolo super molhadinho. E eu, particularmente, não gosto muito daquele, por mais que esteja na moda muita gente usando, aquele recipiente que tem vários furinhos que você joga aqui e joga tudo aqui em cima. Vocês sabem do qual eu tô falando, né? Não é que eu não gosto, mas eu acho que você não tem muito controle de onde está indo calda. Você joga muita calda e corre o risco do seu bolo ficar muito encharcado e quebrar. Eu gosto desse do biquinho porque dá uma olhada como que eu faço. Eu faço um movimento aqui, começo aqui no cantinho, um movimento de zigue-zague e com isso eu tenho controle de estar molhando toda a minha massa por igual. Dá uma olhadinha, ó. Eu pego aqui, começo a apertar e faço esse movimento de zigue-zague, ó. Perceba como eu consigo visualizar toda a superfície molhadinha por igual, tá? Eu sou muito chata para saber exatamente o que eu tô fazendo. Por isso que eu não uso farinha de trigo com fermento, porque eu não sei quanto de fermento tem naquela porção que eu tô usando, né? Então é mais ou menos isso. Bom, vou tirar a ponta do saquinho. Vou fechar aqui em cima e vou levar meu bolo para descansar. O meu bolo, ele tem que ter no mínimo 4 horas e meia de geladeira para eu poder começar a cobrir ele e decorar, tá? Gente, então essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham anotado a receitinha e façam. Muito obrigada pela presença de todos vocês.